Olá, centelha, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Hoje eu quero compartilhar com você algo muito especial para você que quer viver uma vida longe da ansiedade, menos estressada e ser menos escravo da sua mente. Ou melhor ainda, né? Se libertar da escravidão dos próprios pensamentos. Gente, como diz o Eckhart Tolle, tem muitas pessoas que vivem com um torturador em suas próprias mentes. Quem é esse torturador que fica nas nossas próprias mentes? É a nossa própria mente. E o que é a mente, senão um aglomerado de pensamentos? E hoje eu vou compartilhar com vocês algo que aprendi com a Byron Katie, que é um método de autoinvestigação, de autoinquirição, aonde você consegue questionar os seus pensamentos. E é por isso o nome desse vídeo. Ao invés de tentar controlar a mente, faça isso. Isso que eu vou compartilhar com você aqui, tá bom? Bom, antes de tudo, eu gostaria de compartilhar com você a história da Byron Katie. A história dela é muito linda e não tem muita divulgação dela aqui no Brasil. Mas já tem um livro dela traduzido para o português, que eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, que o nome do livro dela é Ame a Realidade. Em inglês, o nome do livro é Love What Is. Nesse livro ela conta sobre esse método e conta a história dela também. Bom, a Byron Katie, ela é um exemplo de iluminação sem ter aparentemente, feito nenhum esforço nessa direção de se iluminar. É claro que se você já segue aqui o canal há algum tempo, você já deve saber que eu acredito que a gente não vive só uma única existência temporariamente humana. A gente vive várias outras e vai acumulando vivências para as próximas. Então, o caso da Byron Katie, assim como o caso do Eckhart Tolle, foram casos bastante sui generis, porque a maioria de nós que está nesse caminho da autoinvestigação, do autoconhecimento, da iluminação, estudamos bastante e estamos nos esforçando no sentido positivo da palavra, aquilo que cabe a nós fazermos para alcançar os resultados que Byron Katie e Eckhart Tolle alcançaram, né? Eckhart Tolle é o autor de O Poder do Agora. Bom, mas hoje a gente vai falar da Byron Katie, tá bom? Então a Byron Katie, ela é uma americana comum como a maioria das mulheres americanas. Ali se alimentava de fast food, casou, mãe de 4 filhos. Chegou um tempo que ela ficou com muito sobrepeso, muito mesmo, e ela começou a achar que a infelicidade e a depressão dela eram devidos ao sobrepeso. Mas, na verdade, depois ela descobriu que não era, mas sim aos próprios pensamentos dela, que se tornou refém dos pensamentos dela. Então, a Byron Katie, uma americana, mãe, dona de casa, mãe de 4 filhos, ficou com bastante sobrepeso e ela tinha, assim, uma depressão crônica há mais de 10 anos, ao ponto, gente, dela precisar ser internada. Ao ponto de, quando ela estava na casa dela, nem os filhos quererem estar no mesmo ambiente que ela, porque ela se tornou uma pessoa realmente de convivência insuportável. Ela mesma fala que ela nem gostava de sair para ir até a caixa de correios que ficava na frente da casa dela. Você que a conhece um pouco da cultura americana sabe que tem aquela caixinha de correios, igual nos filmes, que fica na frente da casa da pessoa, e ela não gostava nem de ir lá para os vizinhos não verem ela. Ela não gostava de socializar com ninguém. Ela se tornou uma pessoa extremamente retraída e também agressiva com quem convivia com ela, com os filhos. Ela dizia que ela tinha uma religião. A religião dela era brigar todos os dias com os filhos porque deixavam as meias sujas jogadas pela casa. Brigar com o marido, brigar com os filhos, e então os filhos evitavam a presença dela. Até que um dia
a Byron Katie estava assistindo um comercial de TV e aí ela viu uma propaganda. Nessa propaganda mostrou um local muito bonito, grama verdinha, que era como se fosse um retiro, uma casa de apoio para quem estava tentando sair da dependência química de remédios depressivos ou dependência de álcool ou de drogas ou de cigarro. Alguém que precisava de um tempo para se recuperar. Então essa casa de apoio que ela viu pareceu um paraíso e ela pensou, eu acho que se eu for para um lugar desse, eu vou me curar. Se eu for para um lugar desse, eu vou ficar bem, igual essas pessoas que estão nos depoimentos, que foram para esse lugar e realmente conseguiram se libertar da depressão. Então ela, achando que não tinha mais nada a perder, ligou para esse local que ela viu na TV, muito empolgada para ir. Eu acho que de repente eu consigo ir para lá, emagrecer, fazer uma dieta, enfim, melhorar a minha situação, parar de tomar os remédios. Só que o plano de saúde dela não cobria aquele local tão bonito que ela viu na TV, né? E aí ela ligou para o plano de saúde, o plano de saúde disse, olha, a única casa de apoio que a gente tem, nesse sentido, que o plano cobre, é essa aqui, deu o endereço para ela. Ela foi para esse lugar, chegando lá, a equipe psiquiátrica do local diagnosticou ela com síndrome do pânico, enfim, que ela era uma pessoa extremamente agressiva e perigosa para ela mesma e para a convivência das outras pessoas. Esse foi um diagnóstico que deram para ela e ela ficou lá naquele lugar que não era agradável e um local realmente com os recursos que o outro local tinha, né? Só que a convivência com as outras internas lá não era nada fácil. Ela era uma pessoa muito difícil. Chegar o momento em que as colegas dela de quarto e as pessoas que viviam com ela na casa fizeram uma votação e exigiram que a direção do local expulsasse a Byron Katie de lá, de tão que ela era difícil de convivência. A única forma que a direção encontrou, que as outras internas concordaram, foi que a Byron Katie ficasse sozinha no sótão, num quarto pequeno no sótão, que é como se fosse no forro da casa. E tinha uma escada muito pequena para que ela pudesse subir e descer. E ela, uma mulher grande, com bastante sobrepeso, era muito difícil para ela subir e descer. E ela realmente não gostava de estar convivendo com outras pessoas. Então ela subia para aquele quartinho lá, ela ficava trancada, horas e horas e horas, dias até. Ela não se levantava nem sequer para tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, fazer nenhum tipo de higiene pessoal. Comer também ela se recusava, ela não tinha mais energia e força, vontade de viver, nem sequer para se levantar da cama. Até que um dia ela decidiu dormir no chão, porque ela não se sentia digna nem sequer de dormir numa cama. E as colegas dela, da casa, colocavam panelas nos degraus da escada, porque quando ela fosse descer, as panelas iriam cair e as pessoas na casa iam saber, ei, lá vem ela, e já iam se preparar. Para você ver que a Byron Katie não era nada fácil, né, gente? Mas um dia, quando ela dormia no chão, no quarto escuro, aconteceu a iluminação de Byron Katie. Uma iluminação que veio realmente pela graça. Enquanto ela, deitada no chão, ela acordou de um sono profundo que ela teve naquela noite. Ela viu uma barata subindo na perna dela. Ela olhou para aquela barata e por alguns segundos ela ficou totalmente sem mente, sem ego e apenas disse, eu e esta barata somos um só, somos iguais. Quando ela falou isso, então a unicidade tomou conta dela. Então o ego desapareceu. A mente totalmente não encontrou lugar para se expressar mais. Quando ela se levantou, depois dessa frase, ela teve uma experiência transcendental, aonde ela não lembrava mais quem ela era e nem o que ela era. Ela conta dizendo que a mulher se levantou, porque ela realmente não se identificava mais com aquele corpo. Ela nem sequer sabia o que era ser um ser humano. Ela olhou pela janela
e viu o céu azul, mas ela não sabia que o nome, que se chamava céu. Ela olhou e apenas notou a presença de algo grande e azul. Foi até a janela e depois viu árvores, mas não sabia que o nome daquilo eram árvores. Ela não sabia onde ela estava, quem ela era, nem o que ela era. Simplesmente ela era uma consciência se percebendo num espaço totalmente ausente de qualquer conceito e rótulo. Então ela se viu sendo a árvore, sendo o céu, sendo tudo à sua volta. Realmente consciência, a unicidade estava na percepção dela. Até que ela foi andando até o espelho e também não sabia o que era um espelho. E viu uma imagem de uma mulher no espelho. Não demorou muitos segundos para ela perceber que, na verdade, aquela imagem que ela estava vendo era ela. E ela olhou e a memória começou a retornar. Mas ela já não era mais a mesma. Ela olhou e disse: essa imagem no espelho sou eu. Sou eu. Mas o que eu sou? Mulher. Uma mulher. Mas eu não sei meu nome, não sei nada. Ela não sabia o nome nem nada. Então, naquele momento, ela identificou o que ela chama de nuvem de pensamentos. Ela viu que, na verdade, a mente não existe. É apenas um conceito, é apenas um aglomerado de pensamentos ilusórios, imaginados apenas. E ela disse que começou a rir, porque ela entendeu como se fosse uma piada. Sabe quando você acredita numa mentira e descobre a ilusão que está por trás de tudo isso? Foi assim que ela se sentiu e começou a rir. Ela riu tanto, tanto de tudo que ela passou e que transformou os pensamentos dela em depressão. E ela viu que tudo aquilo que ela estava sofrendo há mais de 10 anos era porque ela estava se identificando com essa nuvem que nem sequer era ela. Que nem sequer era ela que estava produzindo aqueles pensamentos. É como alguém que está sentado na frente de uma TV, assistindo a um filme e se perde envolvido naquela cena do filme. E quando finalmente o filme termina, a pessoa, ela acorda e diz: nossa, o tempo todo eu estava aqui fora, olhando para a TV e eu me envolvi tanto que eu pensei que eu estava dentro do filme, mas o filme não tem nada a ver comigo. Eu que me identifiquei com ele, com essas imagens. Foi dessa forma que Byron Katie identificou essa nuvem de pensamentos, que ela é autônoma e produz pensamentos o tempo todo sozinha. E que foi por causa da identificação que ela teve com esses pensamentos, com a mente, que ela sofreu por mais de 10 anos de depressão e se tornou uma pessoa muito difícil de convivência, como a gente já falou para vocês antes. Então, o que aconteceu? Que ela ouviu alguém chamar o nome dela, porque já fazia muito tempo que ela não descia. Alguém chamou: Katie, Katie. Então, ela ouviu e disse: esse é o meu nome, Katie. Então, ela teve que reaprender muita coisa, até que aos poucos a memória dela foi voltando, mas ela já não era mais a mesma Byron Katie. Aí quando ela saiu do quarto e começou a conversar com as pessoas, automaticamente as pessoas viram um semblante diferente. A forma de falar, de caminhar, de se portar. Agora as pessoas diziam que ela era uma iluminada. Quando ela voltou para casa, o marido e os filhos não reconheceram, não entendiam o que estava acontecendo com ela. Os vizinhos, os amigos diziam para ela assim: você agora é uma iluminada, Katie. E as pessoas pediam conselhos para ela e ela só olhava e dizia: mas isso que você está pensando é verdade? Será que é verdade esse pensamento? Você já pensou em questioná-lo? Então ela ajudava muitas pessoas e a paz emanava dela, o amor, a alegria. Ela ficou um bom tempo também sentada numa cadeira, quando voltou para a casa dela, apenas olhando pela janela, ali, sem se mover. Às vezes fechava os olhos e ficava em imersão no agora, em total meditação. Às vezes de olhos abertos, observando
o vento batendo nas folhas das árvores, e o marido dizia: Katie não é mais a mesma, o que aconteceu com ela? Katie, qual é o seu problema? O que está acontecendo com você? Ele ficou preocupado, apesar de agora ela ser uma iluminada, mas ela era como uma pessoa que não queria se mover, queria apenas ficar ali absorta no silêncio, apenas imersa em total contemplação do agora, amando a realidade. E depois que ele foi voltando à convivência, a falar com as pessoas, ela já não era mais a mesma pessoa. E ela usou toda a experiência que ela teve de auto-investigação dos seus próprios pensamentos com ela mesma durante os meses que se seguiram. E sempre que vinha um pensamento, ela investigava e ela identificava que aquele pensamento que existia nela, ela questionava e ela eliminava pelo questionamento, pela não identificação com aquele pensamento deixava ela em paz, então. E assim a Byron Katie foi criando o Instituto Byron Katie, e ela começou a ser convidada para dar palestras, para falar a experiência dela, e ela criou um método de autoinvestigação chamado The Work, que é o trabalho de Byron Katie, onde você preenche uma folha colocando todos os julgamentos que o seu ego tem a respeito da pessoa ou da situação que você acredita ser a causa do seu sofrimento. Então, por exemplo, a mulher escreve sobre o marido ou sobre os filhos, ou o homem escreve sobre o seu patrão, ou sobre alguma coisa que você acredita a seu respeito. Escreve tudo isso numa folha, deixa o ego falar o que ele pensa nessa folha. Então, joga todo o julgamento nessa folha. Depois que você joga o julgamento nessa folha, você vai questionar fazendo 4 perguntas. A primeira pergunta é: isso é verdade? Por exemplo, como ela falava assim, ela dá o exemplo do marido. Ela colocou na folha: ele não me ouve, ele nunca me ouve. Então a pergunta é: você escreveu, ele nunca me ouve, ele não me ouve. Isso é verdade? Nunca? Será que não é uma palavra muito forte? Ele nunca ouve você? Ou será que às vezes ele ouve? Essa pergunta, essa afirmação é verdade? Então vai para a segunda pergunta. Se a pessoa disser é verdade sim, é verdade sim. Vai para a segunda pergunta. Você pode afirmar com absoluta certeza que isso é verdade? Se a sua vida dependesse disso, você pode afirmar com absoluta certeza que esse pensamento que está na sua cabeça, esse julgamento a respeito do outro ou da situação é a absoluta verdade? Você tem todas as informações que podem te respaldar em acreditar que esse pensamento que você está alimentando é a absoluta verdade? Então, muito difícil que uma pergunta, que algum pensamento passe por essa segunda pergunta. Depois vem outra pergunta: como esse pensamento, como acreditar nesse pensamento faz você se sentir? Eu me sinto frustrado, eu fico com raiva, eu fico com vontade de, bater na pessoa, tal. E aí vem a quarta pergunta, que diz assim: quem você seria se você não tivesse esse pensamento? Quem você seria? Se imagine, feche os olhos. Quem você seria se você não tivesse esse pensamento? Se você não pensasse isso? Quem você seria ao lado do seu marido se todos esses pensamentos que perturbam sua cabeça a respeito dele não existissem? Se você pudesse se livrar desses pensamentos? Quem você seria se você não tivesse esses pensamentos a respeito de si mesmo, a respeito da situação, a respeito de quem quer que seja? Então ela leva a pessoa para se imaginar e se visualizar livre desses pensamentos. E depois ela diz que tem algo que se chama turnaround, que reverte isso. Tudo aquilo que você escreveu do outro, agora reverta isso. Ao invés de ele não me ouve nunca, ele nunca me ouve, você coloca ele sempre me ouve. E perceba como você se sente. Ou eu nunca ouço ele, eu não ouço ele, entendeu? Então você se coloca no lugar do outro e percebe como você se sente revertendo o julgamento para você mesmo. E aí
você decide deixar esses pensamentos irem embora. Por quê? Você encontra alguma razão para manter esses pensamentos se esses pensamentos fazem você se sentir como você escreveu, se você seria uma pessoa melhor sem esses pensamentos, mais feliz? Então, por que não deixar esses pensamentos irem embora? Por que não escolher soltá-los? E quando você reverte para você todo aquele julgamento que fez do outro, você começa a identificar os momentos em que você agiu da mesma forma que você está julgando o outro. Então, existe a nossa autocura. Quando a gente, não é para acusação, mas é para curar. Quando a gente percebe o reflexo que o outro está nos enviando. Reflexo de algo que começou dentro de nós mesmos. Então, a Byron Katie, ela nos ensina isso. E eu vou deixar o link aqui para o site dela e o link para o livro, onde ela tem todo esse processo explicado no livro. Mas é realmente como ela fala, funciona para quem quer se auto-investigar. E uma coisa que para mim foi o pulo do gato, me ajudou demais no trabalho da Byron Katie, ao invés de ficar lutando com a minha mente, tentando cancelar o tempo todo, rejeitar os pensamentos que não são agradáveis, que me deixam frustrada, triste, me fazem sentir mal, ao invés de ficar lutando contra a minha mente, tentando esvaziá-la, tentando negar pensamentos desagradáveis, lutando contra esse fluxo de pensamentos, eu entendi que, como a Byron Katie fala, com os pensamentos só tem duas coisas que a gente pode fazer com eles. Uma é se identificar com eles e sofrer. A segunda é questioná-los. Questioná-los. Então, quando a gente questiona os pensamentos, a gente não se identifica com eles. Assim como quando você senta na frente da tela de uma TV e cenas começam a serem reproduzidas nessa TV, você não precisa se identificar com aquele filme, com aquela novela, com aquela série que você está assistindo. Mas perceba que a gente acaba se identificando quando a gente assiste uma série e a gente fica preso nos personagens, a gente quer saber o que aconteceu depois, o que vai acontecer. Quando a gente assiste novelas também acontece isso. A gente se envolve emocionalmente com imagens que não são reais, que nem sequer nós estamos lá dentro participando. Mas a gente escolhe se identificar. E a gente fica com raiva do personagem do vilão, a gente ama o personagem que é o mocinho, o herói da história, a gente se envolve de verdade, mas porque a gente escolheu se identificar com aquela história. Mas não é preciso se identificar. Com a mente acontece exatamente a mesma coisa. E para mim, entender isso fez com que facilitasse muito eu não me identificar com a minha mente. Todos os grandes professores de meditação, os grandes sábios, eles dizem: sente em silêncio, não lute contra a sua mente, não tente esvaziar a mente, porque essa é uma missão impossível. Apenas sente. Vai vir os pensamentos e não se envolva com eles. Não pense em pensamento, deixa passar como uma nuvem. Então eu tentava fazer isso. Eu tentava ficar sentada, deixar o pensamento passar, não vou me identificar com ele. Só que vinham umas imagens que mexiam comigo. Mas eu entendi, depois que eu conheci a Byron Katie, me ajudou muito. Eu entendi que aquelas imagens que eu pensava que era a minha mente, o meu cérebro criando, na verdade não tem nada a ver comigo. A mente é um aglomerado de pensamentos, uma nuvem autônoma que age sozinha, como uma TV que você liga e fica passando as imagens, onde você não tem controle algum sobre as imagens que estão sendo reproduzidas lá. Essas imagens são memórias que vão estar passando nesse filme mental, na tela mental. Memórias de vidas anteriores, talvez, que você teve, memórias da sua infância, memórias até mesmo de quando você estava no útero da sua mãe. Memórias das vivências que você teve aqui, que ficam impregnadas em formas de pensamento nessa nuvem.
Então eu tenho aqui que eu vou desenhar para vocês, no livro da Byron Katie não tem esse desenho, mas eu gosto muito de forma didática, como eu sou professora, vocês sabem, e esses desenhos, essas ilustrações me ajudam muito a fixar e a entender. Eu só peço que você não leve para o pé da letra e ao literal. Tudo que eu compartilho aqui em formato de desenhos são apenas formas ilustrativas e didáticas de fazer você entender um pouco melhor o conceito, já que a nossa mente é muito visual, tá bom? Então, imagina aqui o personagem, a pessoa, né? Tá aqui e existe essa nuvem de pensamentos, é o corpo, tem o corpo e ao redor do corpo existe essa nuvem. Essa nuvem embaça a nossa visão. Ela está ao redor, em cima, embaixo, envolvendo todo o nosso corpo. E ela é como um campo eletromagnético, né? Atraindo mais pensamentos iguais, frequências iguais. Se for uma mente, uma nuvem muito negativa, ela vai atrair mais pensamentos negativos. E o que ocorre, como ocorreu com Byron Katie, é que a nuvem dela ficou tão densa com pensamentos negativos que transformou ela numa pessoa igual à qualidade da nuvem, extremamente negativa. O que acontece? Essa nuvem, ela existe de forma independente do corpo, independente de você, da sua real identidade. Você não é o corpo e você não é a mente. A mente é esta nuvem, que é um aglomerado de pensamentos. Então, quem você é? Você é consciência. A consciência que eu gosto de desenhar como um olho aqui. Como um olho, é claro, é só didático. Essa consciência que experimenta uma vida temporariamente humana através da experimentação de um corpo físico. Então, essa consciência, quando ela está conectada a um corpo físico, ela acaba ficando cega pela nuvem de pensamentos. Então, quando você, consciência, que você se identifica como sendo o corpo e sendo a mente, você, então, acredita que os pensamentos negativos que te atormentam são verdades e que eles são produzidos por você. E esses pensamentos dessa nuvem autônoma que existe fora de você, independente de você, esses pensamentos geram sentimentos. E os sentimentos geram ações. Então, quando você ouve algo e a nuvem diz assim, lembra que da última vez ele fez isso? Ele vai fazer de novo. É a nuvem falando e você se identifica com aquele pensamento como sendo essa voz na sua cabeça, sendo você falando. Mas, na verdade, essa voz não é você. Essa voz é a voz dos pensamentos que estão aqui passando na tela mental. São como nuvens que vão estar passando. E você escolhe ou não se identificar com os pensamentos que estão passando aqui nessa nuvem. Mas quando você entende que você não é o corpo físico e nem a mente, então você é consciência. A diferença é gritante entre mente e consciência. A mente só existe no pensamento. A mente só existe no passado, lembrando de algo, ou no futuro, planejando, arquitetando, imaginando um futuro provável. Quando você não está no passado e nem no futuro, você está onde? No agora, no momento presente. Totalmente imerso no momento do agora. Somente no agora. Pense bem, quando você está executando uma atividade e você está pensando ao mesmo tempo, o seu pensamento está te levando para o futuro ou para o passado. Geralmente, quando essa nuvem se torna uma depressão profunda, são pensamentos do passado. E quando se torna uma ansiedade crônica, são pensamentos referentes ao futuro. Medo de que não dê certo, medo do que pode acontecer, ou uma mescla dos dois. É quando a mente se torna o torturador na cabeça da pessoa, dizendo, como é que você está bem aqui? Como é que você está aí deitado? Como é que você está aí assistindo vídeo de piada, rindo, se tem, olha o que tem ali para você fazer.
Você não está preocupado com o dia de amanhã, não? Você não está preocupado, você tinha que estar preocupado. Essa voz é a nuvem. Ela fala sozinha. Ela assume a identidade que é sua. Por isso que Byron Katie, ela teve a experiência dessa nuvem ter desaparecido por alguns minutos, aonde a única coisa que restou é a consciência que ela é. E essa consciência teve que novamente se conectar ao corpo, porque não lembrava, não existia mais memória de quem ela era, nenhum conceito, nenhum rótulo. É por isso que diz que o iluminado não tem mente. Ele é consciência pura. Ele é consciência pura. Você utiliza a sua mente como sendo uma pessoa iluminada quando? Como é que se chama isso aqui? Aí eu acesso o arquivo mental. Chamam de pincel. Por que eu sei que chamam de pincel? Agora, como é que chama o nome disso aqui em alemão? Não sei, porque não tem essa informação no arquivo mental. Não tem essa informação que é passado, que seria passado. Para que fosse acessada, tem que ser passado. A mente é passado. A mente é passado. Até quando ela está no futuro, ela está projetando uma memória. Ela está revivendo, reencenando uma coisa que já aconteceu. Então, a mente é 100% passado. Até quando ela tenta criar o futuro, ela vai reproduzir o mesmo padrão que já está contido nela. Agora, quando você é consciência, você sabe que um pensamento não é você, que um pensamento é só uma tela mental, onde passam imagens. É só uma imagem na tela mental. É só uma imagem e essa nuvem não é você. Então eu entendi, depois disso, ficou muito mais fácil, ao invés de tentar controlar, cancelando, anulando, negando, fugindo dos pensamentos que me atormentavam, eu agora sei que é a nuvem. Eu gosto de chamar de nuvem louca, porque às vezes essa nuvem fica louca e deixa a gente louca também. Quando vem um pensamento, eu digo, já é a nuvem produzindo seu filme mental. Aí faça o questionamento. Eu tenho como saber que isso é verdade? Esse pensamento é verdade? É verdade? Sempre a mente gosta de dizer, ele nunca faz o que eu digo. Ele nunca me ouve, ela nunca isso, ela sempre faz isso. Eu tenho certeza que ela vai fazer. Ou seja, usa a palavra nunca, sempre, toda vez, certeza. Que são coisas que a gente não tem como ter. Não tem como ter. Mas a mente cria toda uma história por trás do olhar que o fulano deu, da palavra que parece de atravessado que fulano falou. A Byron Katie, ela conta também no livro um ocorrido que aconteceu com ela. Depois, né, dessa iluminação, ela começou uma autoinvestigação muito profunda. E ela começou a pegar no flagra a nuvem de pensamentos, a mente dela, né, o ego. Que o ego é fruto da mente, né, dessa nuvem de pensamentos. O ego nada mais é do que a ilusão de que você é o corpo e você é essa nuvem de pensamentos, essa mente. E ela conta que ela foi ao banheiro e tinha uma mulher alta cantando com uma voz muito bonita, e ela, nossa, que voz bonita. Quando a mulher saiu, né, do toalete, foi, lavou a mão, sorriu para Kate e foi embora. Quando a Kate entrou no toalete e viu que o vaso sanitário, a tampa estava toda espirrada, toda molhada, encharcada. Então ela pensou, nossa, como foi que essa mulher encharcou a tampa do vaso sanitário? Será que é uma mulher mesmo? Será que ela fez xixi em pé? Aí isso era a mente dela. Aí a mente dela falou assim, eu acho que ela é um travesti. Ela é um travesti. Mas olha só, que desrespeito, que desrespeito. Podia pelo menos ter levantado a tampa do vaso, deixou tudo molhado aqui, não sabe que mulheres usam isso aqui e mulher usa sentada isso aqui? Mas Aí a mente começou a produzir, vá atrás dela.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrás dela. Eu vou atrás e falar, olha, se você quer usar o banheiro das mulheres, tudo bem, mas levante a tampa do vaso, porque mulheres sentam. Olha só tudo que a mente dela começou a programar, coisas que ela ia falar para a pessoa, para aquela mulher que ela pensou ser um travesti por conta da bagunça que tinha sido feita no vaso. Aí ela limpou, pensando em tudo isso, a mente dela produzindo tudo isso, e ela limpou o vaso, usou, e quando ela foi apertar a descarga, ela descobriu quem tinha feito a bagunça no vaso. A própria descarga, que estava quebrada e quando era acionada, espirrava para todo lado. Então ela começou a rir. Ela começou a rir naquele momento e disse, peguei a nuvem de pensamentos, a mente, criando uma historinha e já ia fazer eu me meter em confusão. Já ia fazer eu julgar errado uma pessoa. Aí ela conta essa história e eu acho tão interessante porque quantas vezes a gente caiu nessa lábia da nuvem de pensamentos, criou todo um contexto, uma novela por trás da situação, foi para cima, brigou, fez barraco para no final descobrir que não era nada daquilo, que você só estava julgando mal a pessoa. Mas a mente faz isso. Ela cria historinhas a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros. E quando a gente se identifica com as histórias que a mente cria, a gente sofre. Então a Byron Katie também identificou que a causa do sofrimento é você acreditar nos seus pensamentos. Se você se imaginar sem esse pensamento que causa esse sofrimento e frustração em você, você vai ver que você é feliz, que tudo à sua volta está bem, que você só está sofrendo porque você está com algum pensamento que está fazendo você sofrer. Se você soltar esse pensamento ou se imaginar sem esse pensamento, seja um pensamento de preocupação com o futuro ou de remorso ou mágoa por conta de algo do passado. Por exemplo, tudo está bem nesse momento. Olhe ao seu redor, a realidade sempre é bonita, sempre é perfeita. São os pensamentos que causam as imperfeições que a gente identifica na realidade. Então, por exemplo, você pode estar num campo verdejante, tudo está bem com você. É um piquenique, você está com a sua família e tudo está bem no momento do agora. Mas, ao mesmo tempo, você está em sofrimento. Não consegue aproveitar o lindo dia de sol, o campo verdejante, o piquenique e o tempo com sua família, porque o torturador mental está dizendo, olha, ele está olhando para outra mulher. Olha, ele olhou, ele virou a cabeça, ele está olhando para aquela mulher. Olha, alguma hora ele vai dizer que vai te deixar. Olha, você está aqui, mas você já viu que você não tem dinheiro na sua conta bancária? Você já viu que você está precisando mais dinheiro? Você já viu? Então, esse torturador mental, essa nuvem, ela fica o tempo todo tirando você do agora e fazendo você acreditar nas historinhas, nos filmes mentais, nas ilusões e nas mentiras que ela cria. Mas não é mentira não, o que eu pensei é certo, é verdade, porque ele já fez isso e ele vai fazer de novo. Mas tem como você saber com 100% de certeza que ele vai fazer de novo? Que ela vai fazer de novo? Não tem como saber. Não tem, por mais que a mente crie historinhas mentirosas para você acreditar, não tem como ter essa certeza. Não tem como ter essa certeza. E tudo que acontece, acontece por um momento somente e depois passou. Mas ao invés de você deixar aquilo no 5 minutos atrás, você carrega os 5 minutos para 10 minutos, para 15 minutos, para 10 anos da sua vida, uma coisa que aconteceu há anos atrás. A mente não deixa aquele momento simplesmente ficar no passado, porque você não consegue viver o agora. Está sempre pensando, eu tenho que curar meus traumas, eu tenho que curar. Não, eu não sou feliz porque na minha infância, e carrega a história da infância, da criança ferida, a vida adulta inteira. E essa história que a mente fica reencenando o tempo todo, impede você
de ter uma vida feliz, próspera, realizada, com relacionamentos saudáveis, você vai perceber que todo o seu sofrimento é causado por algum pensamento. Hoje em dia, isso me ajuda muito, o trabalho da Byron Katie, da gente questionar e entender que não somos a nossa mente. Eu sei que sempre falam isso, mas essa imagem aqui me ajudou demais. É a nuvem jogando na sua cara pensamentos, ligando a tela mental. E hoje em dia, o que é que acontece que ela diz? Que quanto mais você tira a sua identificação com esses pensamentos, entendendo que eles se produzem sozinhos, você não diz assim, vou sentar aqui e pensar negativo. Vou pensar aqui e me auto-sabotar e acabar com a minha vida. Você não pensa assim. Você quer ser feliz, mas não consegue. Por quê? Porque se identifica com a mente. Quando você deixar a identificação com a mente, com o corpo e entender que você é consciência, você vai ser mais feliz. Pare de acreditar nas histórias que a mente conta. Elas só existem no passado ou no futuro. E passado e futuro nunca existiram. Eles não existem, eles só existem em um único lugar, na mente. Todo momento que você um dia chamou de passado, que você chama hoje de passado, já foi o agora. E aquilo que você chama de futuro, ainda será, e talvez será. Você não tem como saber, não é mesmo? Então, por que não viver o agora um dia de cada vez? Então, quando eu entendo isso, aí eu digo, nossa, eu tenho que voltar para o agora. Isso é a minha mente. Porque a mente ela está lutando pela própria sobrevivência. Ela só existe no passado ou no futuro. E a Byron Katie diz que quanto mais você vai tirando essa identificação com a mente, entendendo que essa mente é só uma tela que produz pensamentos, que produz imagens de forma autônoma, independente de você querendo ou não, ela vai produzir. Então você vai tirando a identificação com a mente e você vai tirando a força que essa nuvem tem. Porque ela se alimenta de você acreditar que você é ela, de você se identificar como sendo essa nuvem, como sendo a mente, mas você não é. Então você vai vendo que os pensamentos que antes eram como uma avenida movimentada, ali, imagina uma rua engarrafada com um monte de carro em horário do rush. A mente, no início, ela é assim, quanto mais você se identifica com ela. Quanto mais você pratica não se identificar com a mente, mais você se sente livre e menos pensamentos vão começando a serem produzidos. A chegar um momento em que quase nenhum pensamento vai passar pela sua mente. E quando vier, você vai saber que aqueles pensamentos ali estão apenas passando, é como um dia de sol. O sol, a centelha que você é, a consciência que você é como o sol. E as nuvens, os pensamentos. Um dia de sol muito bonito, tem pouquíssimas nuvens no céu encobrindo a luz do sol. Então assim fica a vida de um iluminado. Por isso o termo iluminação, que é a consciência brilhando e poucas nuvens de pensamento. E o iluminado, ele vive no momento do agora. O Eckhart Tolle, ele tem uma história parecida com a da Byron Katie, porque ele também, ali do nada, teve a experiência transcendental de ver que ele não era mente, de sair dessa nuvem e ver a nuvem de fora e ver que ele não era a identificação nem com o corpo e nem com essa nuvem que pensa de forma autônoma. Não é você produzindo esses pensamentos. Então, quando eu entendi isso, nossa, gente, eu tive vários insights. E um insight recente que eu tive foi de manhã, quando eu estava me arrumando, eu estava no meu closet, na minha mesinha com maquiagens, e eu estava ali, sem pensamentos, até que a nuvem produziu um. Foi interessantíssima a experiência que eu tive, porque foi como se eu estivesse fora, a nuvem estivesse aqui e eu estivesse aqui, observando alguém fora de mim falar. Não era eu falando, mas essa pessoa ou essa coisa falava como se fosse eu. E eu peguei no flagra e comecei a rir. Sabe quando alguém está imitando você? Foi essa sensação que eu tive. A nuvem falou assim, nossa, eu preciso comprar batom. Já estou ficando sem batom, tenho que comprar batom. Só que é como uma pessoa imitando você. E eu peguei no flagra e eu comecei a rir. Eu ri tanto, eu disse, te peguei, nuvem, tentando pensar por mim, tentando que eu me identificasse. Eu vi, eu senti,
Foi uma experiência, eu disse, agora eu entendi o que a Byron Katie fala, que ela riu, ela morreu de rir quando ela se iluminou, quando ela viu a nuvem que produziu todos os pensamentos que criou a depressão dela, todo o sofrimento de mais de 10 anos que colocou ela naquela casa de apoio lá. Ela disse, tudo mentira, e eu acreditando. Essa nuvem se fazendo passar por mim e eu acreditando. Então, eu tive esse rápido insight ali naquele momento e foi, gente, eu não sei explicar para você como que é, mas quanto mais você pratica, eu não sou esses pensamentos, eu não sou a nuvem, isso é só a nuvem produzindo, você vai ter insights assim também e vai acontecer quando você menos perceber. E eu vi, foi muito engraçado, eu não estava na mente, eu estava tranquila e eu estava mexendo na gaveta de maquiagens e foi como se estivesse aqui do meu lado esquerdo, sabe, falando. Aí eu tenho que comprar batom, já tô ficando sem batom, tenho que comprar batom. Nem saía da minha mente, era como se saísse de fora de mim. Mas aquela coisa estava falando como se fosse a Mai, como se fosse eu. Mas eu peguei no flagra e eu olhei assim para a esquerda e eu comecei a rir. Ri tanto, gente, ri tanto. Eu tive um minuto de iluminação naquele momento. E eu tenho sempre buscado praticar isso. Quando vem aquele pensamento, para eu ficar com raiva de alguém, para eu acreditar, eu digo, esse pensamento, eu posso saber que ele é verdade? É só a mente produzindo pensamento, opiniões, conceitos a respeito dessa pessoa ou dessa situação. Então, essa atitude autoinvestigativa, onde a gente não se identifica com a mente, mas entende que ela é um organismo, como se fosse um organismo individual, autônomo, que está ao redor de todos os corpos humanos, você começa a se libertar. Começa a transcender a mente, estar mais na consciência que você verdadeiramente é. Bom, gente, foi um vídeo longo, mas eu realmente espero muito que muitas pessoas consigam se libertar da prisão mental que vivem há anos. E eu digo uma coisa para você, você não vai curar o ego, porque na verdade ele é só uma ilusão. É a identificação com essa nuvem, com o corpo-mente, que é um conjunto, né? Conjunto corpo-mente, a identificação com ele. Nós somos trinos, né? Corpo, mente e espírito. No lugar de espírito, coloque consciência. Corpo, mente, consciência. Você é consciência, que está se experimentando através do corpo. Então, a nuvem da mente fica lutando pela autonomia e pela identificação com o corpo, lutando com a mente. Então, por isso que identifica ego e centelha divina, ego e espírito, quem vai vencer, enfim. Você não é essa nuvem louca de pensamentos que está te deixando essa pessoa agressiva, desesperada, triste, deprimida. Você não é. Comece a questionar esses pensamentos e a não se identificar com eles. É só uma nuvem, é só uma tela passando imagens que não são reais. Fique no momento do presente, no momento do agora. Olhe ao seu redor, você tem comida na sua mesa, com certeza. Você está com saúde, ainda que alguma parte do seu corpo pareça não estar, mas você está vivendo e respirando. Você tem uma casa para morar. Você tem pessoas à sua volta, que somente os pensamentos que essa nuvem produz a respeito dessas pessoas, que impede você de ver o quão maravilhosas elas são e o quão a sua vida é abençoada. Se livra dessa mente, se livra dessa nuvem, da identificação com ela, e você vai ver que o sol, a consciência, o sol que é a sua consciência vai brilhar. E é isso que é a iluminação. Gente, é isso a iluminação. É isso a expansão de consciência. Então, um grande beijo da minha centelha para a sua. Até mais.